E aí, pessoal, chegou a hora do Conexão Cidadão, que é o programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E no programa de hoje, vamos tratar de uma importante atribuição do TCE, que é a emissão do parecer prévio das contas anuais do governador do estado. Todo ano, Dimitri, o Tribunal de Contas analisa os atos realizados pelos chefes do Poder Executivo, ou seja, prefeitos municipais e o governador do estado. No dia 26 de outubro, os membros do TCE se reuniram em sessão extraordinária para decidir se a emissão do parecer prévio sobre as contas do governador Camilo Santana seria pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade. O processo de contas é referente ao ano de 2021. O parecer prévio, discutido aqui no tribunal, será encaminhado à Assembleia Legislativa a quem cabe julgar as contas do governador do estado. Então, vem com a gente que a gente tem muito o que falar sobre isso. A gente fala de política. O Tribunal de Contas do Estado recomendou a aprovação das contas do ex-governador Camilo Santana, as contas de 2021. A análise gerou aí debate entre os conselheiros. Vamos saber os detalhes com o Inácio Aguiar, que já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia para você que está em casa e nos acompanha. Primeiro é importante, Raíssa, a gente esclarecer que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão público que é responsável, evidentemente, pela fiscalização dos bens e também dos recursos do estado do Ceará e também dos municípios aqui do estado. São 184 municípios ao todo. O órgão auxilia a Assembleia Legislativa nessa missão do que a gente chama aí no meio da política, né, e do jurídico, de controle externo. O TCE Ceará emitiu parecer prévio favorável à aprovação, com ressalvas, das contas do governador Camilo Santana, exercício 2021. A decisão, realizada em 26 de outubro, foi por maioria de votos, sendo feitas 70 recomendações. A relatora do processo foi a conselheira Soraya Vitor, que fez uma apresentação abordando a execução orçamentária e financeira do governo estadual, levando em consideração a aplicação de recursos na área da educação, da saúde e segurança pública, e também falou sobre as despesas para o combate à Covid-19, a situação da transparência pública, o acompanhamento das recomendações, dentre outros pontos importantes. O voto da conselheira Soraya foi pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas, devido à abertura de créditos adicionais sem a prévia autorização legislativa. Precisa ter uma lei anterior à emissão dos decretos. A Constituição é claríssima com relação a essa questão. E o governo do estado, a partir de 12 de novembro de 2021, extrapolou esse limite em 1,9 bilhões de reais. Então, ele é um número bastante representativo que extrapolou aos 20% que estavam previstos na lei orçamentária. Então, há precedentes, esse tribunal vem sempre entendendo que depois de 2019, qualquer extrapolação desse limite por si só, não precisa ter outra pecha, por si só, ele poderá ter as contas reprovadas. Acabamos de ouvir a conselheira Soraya. A relatora do processo não acompanhou o relatório técnico produzido pela Diretoria de Contas do Governo, que recomendava parecer pela regularidade com ressalvas. A relatora seguiu o entendimento do Ministério Público de Contas, apresentado pelo Procurador-Geral Júlio César Saraiva. Para assegurar o exercício da ampla defesa e do contraditório, a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, fez a sustentação oral. Olha, nós evidenciamos a aprovação. Acho que esse lado é um lado extremamente importante para a gente destacar para a população, especialmente com dados extremamente favoráveis e positivos no tocante ao cumprimento de todos os indicadores fiscais. Respeitamos o posicionamento do Ministério Público, da relatora também, que é um posicionamento de cunho estritamente técnico, né? Inclusive o próprio Ministério Público deixou destacado no seu voto que não há qualquer tipo de conexão disso com corrupção, com alguma prática fraudatória. A conselheira Gilberto Pontes considerou que, similar ao entendimento formulado pelo TCE Ceará para a gestão municipal, seria necessário assegurar um regime de transição para o governo estadual, já que não há precedentes em exercícios anteriores da falha apontada nas contas estaduais, conforme vamos ouvir no seguinte áudio. Em contas estaduais, essa é a primeira vez que o caso se apresenta.
Embora seja desejável a unificação de entendimentos para contas estaduais e municipais, há de se reconhecer que há especificidades e que há de se assegurar um regime de transição de entendimentos para todos os entes jurisdicionados. Ao Poder Executivo, o conselheiro Edilberto recomendou e alertou sobre a necessidade de realizar meios de controle suficientes para alteração orçamentária, já na prestação de contas referentes ao exercício de 2022, que será julgada no ano que vem. Acompanharam o entendimento de Edilberto Pontes os conselheiros Roden Queiroz, Ernesto Saboia e o presidente do TCE, Valdomiro Távora, mediante voto de desempate. Já o conselheiro Alexandre Figueiredo e Patrícia Saboia seguiram o voto da relatora. No caso aqui, eu vou, nesse momento, acompanhar a divergência e acompanhar o voto do eminente relator, eminente conselheiro Edilberto Pontes, que puxou a divergência, acompanhando o conselheiro o Edilberto, Ernesto e Holden para a aprovação das contas do excelentíssimo governador de 2021 com as ressalvas e as recomendações que aqui foram feitas. Conforme acabamos de ouvir, o conselheiro Valdomiro Távora, ao final da sessão do Pleno, o TCE decidiu por maioria a emissão do parecer prévio pela regularidade com ressalvas das contas do governador. Todos os documentos referentes a este processo de contas podem ser acessados no portal do TCE Ceará. Basta ir a tce.ce.gov.br, vai na pasta Jurisdicionados, selecione Fiscalização e Controle, opção de Fiscalizações e Contas de Governo. E conforme falamos no começo do programa, o parecer prévio emitido pelo TCE Ceará é encaminhado à Assembleia Legislativa, a quem cabe julgar as contas do chefe do Executivo. O tema do programa de hoje ainda continua com Ellen Vasconcelos, que vai trazer alguns pontos apresentados no processo de contas do governador. É com você, Ellen. Olá, ouvintes! Olá, Dimitri Carol! O parecer prévio das contas do governador apresentou informações relevantes sobre o uso dos recursos públicos pelo governo estadual. Com relação à situação econômica, verificou-se o processo de recuperação após o impacto da pandemia de Covid-19. O PIB do estado do Ceará saiu de 4 pontos negativos em 2020 para 6,6% no ano passado. O produto estadual, na verdade, foi maior que o nacional, já que o PIB brasileiro alcançou 4,65% no ano de 2021. Verificou-se também que o governo estadual conseguiu aumentar os investimentos públicos em 19,10%, em comparação ao total executado em 2020. Outro ponto positivo foi a aplicação de recursos nas áreas de educação e saúde. Os valores para manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 26,7%. Sendo o mínimo exigido de 25%. Com relação à saúde, os recursos aplicados foram de 15,68%, acima dos 12% exigidos na Constituição Federal. Por outro lado, o parecer prévio das contas do governador indicou que existem aspectos a melhorar na governança das renúncias de receitas e na transparência das informações, como, por exemplo, os referentes aos consórcios públicos de saúde e nas publicações sobre o monitoramento e avaliação do plano plurianual. O TCE Ceará também apontou a necessidade do governo estadual em executar as recomendações apontadas pelo órgão de controle. Do total de recomendações realizadas pelo Tribunal de Contas, 60% delas são de anos anteriores e se encontram, conforme o parecer prévio de 2021, em fase de implementação ou não foram atendidas. Por hoje é só, até a próxima! Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Alguma dúvida ou sugestão, não hesite de mandar um e-mail pra gente. Anote aí, o nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição extraordinária do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. A gente se vê. Até o próximo programa.